Bem-vindo ao BHB Foodcast, o canal de podcast para você do setor de alimentos, bebidas e suplementos. Os consumidores querem alimentos e bebidas cada vez mais saudáveis, gostosos e sustentáveis. É o que já mostra uma pesquisa do Nielsen, que avaliou os brasileiros e 42% deles afirmaram que estão mudando os hábitos de consumo para diminuir o impacto ambiental. E olha que isso foi antes da pandemia, hein? Tenho certeza que esse número aumentou. Para falar sobre nutrição sustentável, hoje eu vou conversar com Rafael Santos, que ele é diretor de desenvolvimento de negócios da Kerry. A Kerry é uma empresa global de ingredientes que, entendendo isso, saiu na frente e lançou um compromisso até 2030 sobre nutrição sustentável. E ela quer impactar a vida de mais de 2 bilhões de pessoas junto aos seus parceiros com as novas atitudes de produção. Vamos entender mais sobre isso? Rafael, muito obrigada pela sua participação aqui no BHB Foodcast. A gente gosta muito de receber quem fala aqui para a gente de saúde, sustentabilidade, é um assunto que está muito em alta e eu acredito que a gente ainda precisa tem um caminho muito longo a percorrer dentro dessa questão de sustentabilidade na indústria de alimentos. Então é muito bom ter você aqui. Obrigado, Carol. É um prazer estar participando, fico feliz do convite que foi feito. Foi um prazer ter participado do evento aí com vocês. E, enfim, estou aqui para responder aquilo que você quiser ouvir. Vamos lá. Você acha, Rafael, pensando nisso, já que a gente falou do assunto sustentabilidade, é o nosso pano de fundo aqui hoje, que a sustentabilidade vai ser a grande onda daqui a alguns anos para a indústria de alimentos, assim como o saudável foi, né, que a gente viveu já e vive, já é realidade, né? Eu lembro 2010, 2005, a gente falando, saudabilidade é uma tendência. Mas tendência hoje faz parte do dia a dia, tá em todos os nossos desenvolvimentos, né? Desde um produto mais indulgente, tá pensando em alguma questão de clean label, de um ingrediente natural, mais saudável. A sustentabilidade vai ser o próximo hot topic? Olha, eu acho que é um caminho sem volta. Não tem como ser de outra forma. Eu acho que existe muita discussão até científica, política por trás disso, mas eu acho que o caminho da educação, então assim, eu tenho 2 filhos, né? Eu tenho um filho de 14 anos e você vê que as gerações elas vêm evoluindo e elas acabam influenciando até as gerações mais antigas, como nós, né? A gente já está ficando antigo. Então assim, eu acho que existe uma influência muito grande dessa questão da educação. Eu tive a oportunidade de participar de um MBA em sustentabilidade entre um acordo com o McDonald's e a FGV. Inclusive, o Leonardo Lima, do McDonald's, que é o diretor de sustentabilidade, do Arcos Dourados, na verdade, ele foi o cabeça disso, e um dos pilares que ele sempre frisou, e ele vem trabalhando muito forte nisso, é a educação. Então, assim, eu acho que existe um cenário onde as escolas vêm colocando isso, acho que a mídia vem colocando isso, e existem várias discussões com respeito a esse tema em várias idades, eu diria, as universidades, etc. Então, assim, acho que o padrão de consumo vai mudar e já está mudando. Então, acho que até um pouco diferente, talvez, do que foi Clean Label, etc. Acho que é uma condição do ser humano hoje de mudar a sua percepção daquilo que está sendo consumido. Então, se a gente pega agora o que a gente está vivendo nesse momento de Covid, né? Não sei se você tem acompanhado, Carol, mas tem faltado papelão no mercado, porque o volume de embalagens é muito grande. Então, assim, será que todas as embalagens que a gente usa, a forma que a gente tem essas embalagens hoje, ela precisa ser dessa forma? É óbvio que não. Então, assim, a gente tem que repensar, a gente tem que imaginar novas formas de consumir e, primeiro, de produzir. Mas quem vai puxar isso, acho que é o consumidor. Então, a gente é um ponto forte de discussão com relação ao consumo consciente, e eu vejo o consumidor ele indo para esse caminho. Então, coisas icônicas, essa embalagem é primordial, isso vai cair por terra. E eu acho que é logo. Então, assim, na Kerry, na Latam, a gente ouviu muito falar sobre a questão de clean label, evoluindo muito forte na Europa. Na Latam isso não vai pegar, vai demorar um pouco. Já foi, você falou, a coisa já é uma realidade, não é mais uma tendência. Então, eu acho que sustentabilidade segue o mesmo caminho e vai ser uma tendência para o consumo num futuro breve, espero.
E tem uma fortaleza muito grande, porque a sustentabilidade, eu conversando com alguém do mercado também sobre isso, me falou, a sustentabilidade, ela interfere a mim e a pessoa que está do lado. A saudabilidade, é uma decisão sua, uma escolha sua, né? Quem vai impactar a sua saúde, o prejudicado ou o beneficiado é só você. Em relação à sua atitude sustentável, você também está impactando a vida do outro. Isso é muito forte, né? O que você falou das gerações, da educação, eu acho que vai vir cada vez mais forte por conta disso e vai afetar não só a indústria de alimentos, como todas as indústrias, o comportamento do consumidor como um todo. Então, acho que vai fazer parte de uma disrupção muito em breve mesmo, mais forte. Já está no Latam, como você falou, mas daqui 10 anos pode ser que a gente veja as coisas bem mais mudadas, né? Falando em 10 anos, vocês têm um compromisso com o Carry 2030. Conta pra gente um pouco mais sobre isso. Que compromisso é esse? E quem é a Carry hoje, para quem não conhece também? Bom, a Kerry é uma multinacional irlandesa, né? Ela nasceu em 1972 no condado de Kerry. Por isso que é o nome Kerry. Ela nasceu numa região chamada Kerry. E o foco dela, ela sempre foi uma cooperativa de leite, né? E fomentava ali a região da Irlanda, Inglaterra, com produtos lácteos. Então, a empresa ela fez algumas aquisições nos últimos anos, focado muito já nesse plano que a gente tem, que basicamente o que você mencionou, é que, como eu já tinha mencionado antes, é uma meta bastante emocionante, uma meta bastante relevante, não só em termos de mercado, mas em relação ao que a gente estava conversando antes com respeito à sustentabilidade, que é nutrir sustentavelmente mais de 2 bilhões de pessoas através do globo. E isso através de quê? Justamente através dessas tecnologias e de ingredientes que possam trazer uma nutrição mais adequada para a população que vem consumindo esses produtos alimentícios, trazendo redução de sódio, melhora na questão de redução de calorias e principalmente na questão do impacto ambiental, como várias tecnologias que a gente tem voltadas para esse aspecto. Nesse sentido dessa meta, eu acho que um ponto relevante que vem acontecendo foi um começo de educação. Então, assim, como eu falei, aquela questão do pilar de educação ela é tão relevante, e o nosso presidente Edmond, ele encabeçou como se fossem workshops para todas as diretorias do Globo, onde a gente teve treinamentos nos principais conceitos de sustentabilidade. Então, assim, economia circular, triple bottom line, como que se trabalha a sustentabilidade, o que é esse conceito. Então, assim, para muitas pessoas que às vezes estavam ali naquela audiência, poderia ser conceitos básicos, mas nivelou todo mundo nesse conceito, e toda a liderança hoje da Kerry, ela tem entendimento do porquê está trabalhando nessa meta e como que a gente vai alcançar, né? Então, assim, e ela lançou também uma iniciativa em conjunto com essa meta, que é Beyond the Horizon, ou seja, além do horizonte, com uma visão de entender não só o impacto que a gente precisa como empresa, que é o impacto econômico, mas o que a gente pode favorecer o planeta através da nossa atuação. Então, de forma resumida, é mais ou menos esse o trabalho que está sendo planejado e que, com toda certeza, a gente vai alcançar até 2030. Que bom, é muito feliz quando a gente vê uma empresa do tamanho da Carry se mobilizando por conta disso, porque é o impacto que traz, né, o quanto causa de efeito positivo na vida de muitas pessoas que trabalham aí com vocês, mas também que estão adquirindo os produtos que contêm os ingredientes de vocês. Isso é muito bom. Falando em ingredientes, no 10º BHB Foods que você participou lá na nossa programação, você levou uma inovação da Kerry em relação a ingredientes, né? Era ele chamava Clean Smoke, uma fumaça, não sei se eu posso chamar de aroma, né? Um aroma de fumaça, alguma coisa mais defumada, que seguia todo um protocolo de sustentabilidade lá, emitindo menos gases e tudo mais. Conta para quem não estava na programação do BHB um pouco mais sobre esse ingrediente e se, assim como esse ingrediente, o Clean Smoke, vocês têm outras soluções. Não, então assim, na verdade, Clean Smoke é um posicionamento, porque a gente já tem, há mais de 20 anos, a gente adquiriu uma empresa nos Estados Unidos que faz fumaça líquida. Fumaça líquida é um termo mais usual e mais comum para o mercado, mas, na verdade, o mais correto seria condensado de fumaça. Por quê? Não E aí é depois eu aroma. explico.
É um aroma, não deixa de ser, mas por que condensado? Aí eu acho que vai chegar nesse ponto para entender por que a gente teve esse posicionamento. Então, basicamente é um processo onde a gente tem a madeira, então assim, como explicado lá, os Estados Unidos é um grande produtor ou um grande utilizador de materiais de madeira, então assim, casas, trilhos de trem, etc. E isso gera muita serragem. E por sorte ou não, acho que é uma questão até da localidade, são madeiras muito boas para a produção de fumaça, porque elas têm baixo conteúdo de resinas. Então, assim, por exemplo, principalmente a nogueira. O maior volume que a gente tem hoje de madeira que é usado para fazer fumaça líquida é nogueira, né? Então, assim, carvalho também, mas o principal é nogueira. Então, a gente pega essa serragem, passa por um processo de aquecimento muito intenso na ausência de oxigênio. Então, sem oxigênio, o que você vai ter? Você vai ter fumaça, porque não prende fogo, não pega fogo. Então, você libera essa fumaça depois é recapitulada por uma chuva umbuchada de água fria. Essa água captura essa fumaça, condensa essa fumaça, e aí essa fumaça depois passa por um processo de separação para tirar todos os compostos carcinogênicos. Isso é obrigatório, inclusive. Por legislação, toda fumaça líquida ou todo condensado de fumaça, ele tem que ter esse processo de precipitar os compostos carcinogênicos, que é a parte mais densa da fumaça. E você não consegue fazer isso quando você faz uma defumação tradicional. Então, assim, quando você está queimando a madeira já direto com o alimento, isso já está sendo diretamente tendo contato com o alimento. Ah, mas Rafa, então quer dizer que um churrasco ou um fogo de chão vai me dar câncer? Olha, os estudos mostram que você tem que consumir um volume absurdo disso diariamente para ter essa consequência. Mas, se eu posso comer algo mais seguro, por que não? Então, é esse o conceito. Então, assim, essa é a primeira ponta com relação ao Clean Smoke. E um segundo aspecto, que talvez seja o mais relevante, é que quando você usa esse tipo de ingrediente, esse tipo de material, você consegue fumar todos os aspectos que a defumação promove, por exemplo, num bacon. Então, assim, se eu vou fazer um bacon, o que eu quero? Eu quero uma crosta bonita, uma reação de Maillard bonita. Então, aquela cor do bacon, ela vem desse processo de defumação e de várias reações químicas que ocorreram ali. Eu quero o sabor, porque eu quero ter aquela sensação gostosa, eu quero ter tudo que a defumação traz, porque a defumação ressalta sabores salgados, ajusta a textura. Então, assim, boa parte da textura de salsicha, de bacon, vem da defumação. Então, um exemplo super rápido. Quando você morde a salsicha, que você sente aquele crofe inicial, e no Brasil assim também é a defumação que forma aquela casquinha, porque ela acelera a reação de Maillard. E, por último, mas não menos relevante, preservação. Então, por isso que a gente chama de fumaça líquida ou condensado, porque não é apenas um aroma. Aroma é parte de, mas são 3 pontos: textura, sabor e preservação. E dentro de textura a gente pode falar de cor também. Então, como a fumaça líquida ela vinha sendo, em alguns momentos, até de uma forma demonizada, porque, infelizmente, também existe um aspecto de transformação, não só do consumidor, mas também de órgãos regulamentadores. E, infelizmente, no Brasil, historicamente, empresas, indústrias, elas são, de certa forma, demonizadas. Então, você tem que também trabalhar isso frente aos órgãos regulamentadores. Isso vem melhorando muito. E sempre é visto assim, lá vem esse ingrediente novo. Será que isso é realmente isso tudo que está falando? Então, você teve que transformar tudo isso e chegar até o consumidor para que ele entenda que realmente o produto é mais saudável. E, por último, fechando, Carol, um impacto muito relevante que tem o uso desse ingrediente é que você reduz muito o tempo de defumação. Então, enquanto que um bacon você demora até 17, 18 horas defumando, você pode fazer o mesmo produto em 5, 6 horas, tendo as mesmas características: atividade de água reduzida, preservação, cor, sabor e textura. E esse é o maior impacto. Então, assim, às vezes a gente pensa assim, vou melhorar a performance da minha empresa, no caso da Care, vou reduzir isso aqui de pegada de carbono no meu ingrediente. Mas a pegada de carbono que vai reduzir no produto terminado e na fábrica do meu cliente é absurdo. Então, é aí que a gente vem trabalhando. Existem pontos regulatórios importantes que a gente vem trabalhando com o MAP e Anvisa para conseguir ter todo o benefício que isso pode dar para a indústria, está sendo trabalhado, e eu acho que um canal super relevante é a BHB, está abrindo as portas para a gente falar disso. Legal, muito relacionado ao processo produtivo, né? Não só a entrega do ingrediente, se usou ou não usou a madeira, se gastou ou não gastou menos água, mas quando você dá essa economia de tempo para o seu fabricante, para o seu cliente,
você reduz energia, você reduz uma série de coisas do processo que também impactam, né? E a gente não pensa nisso num primeiro momento, pelo menos não quem não está tão ligado à questão de sustentabilidade no dia a dia, no trabalho, Exato. né? Público de marketing que nos escuta agora, né? Por exemplo, Sim, é um sim. assunto que a gente precisa estudar muito mais para ter propriedade, para poder comunicar, que também é um baita desafio você comunicar questões como essa, né? Você tem um tempo limitado, um espaço limitado, seja nas redes sociais, na comunicação, seja no teu rótulo de alimentos, questões regulatórias. Como você faz para que essa mensagem chegue ao teu consumidor final é um baita desafio. E assim como o Clean Smoke, esse posicionamento que vocês têm, Rafael, existem outros produtos da Kerry que seguem esse mesmo caminho? Sim, existem alguns produtos, mas assim, alguns deles eu até citei durante a nossa participação no BHB Foods. Então, existem 2 produtos foco hoje que são referente à nutrição diretamente das pessoas. Então, o primeiro é o Wellmune, que é uma fibra de beta-glucana que tem a intenção não, ela consegue aumentar a imunidade, né, das pessoas que consomem isso. Então, vários dos estudos nossos foram feitos, inclusive, com equipes de ciclismo, do Tour de France, inclusive, foram feitos esses testes. A gente tem o Ganarian BC30, que é uma cepa, né, um tipo de bacilo, que você consome ele com certa frequência e ele vai melhorar a tua flora intestinal e trazer também benefícios de imunidade, absorção de nutrientes, etc. Então, esses são os 2 mais focados nessa parte mais diretamente de imunidade. E existem outros, principalmente na questão de preservação. Então, assim, a Kerry vem evoluindo no investimento em fábricas de vinagre, fábricas de ácidos orgânicos naturais, para que você tenha os benefícios de preservação, né, no produto final, e incluindo também algumas aquisições que a gente fez recentemente em relação a cítricos. Então, a gente está cobrindo praticamente todos os pilares de preservação natural. Então, se a gente pega historicamente, que foi até algo que a gente também conversou um pouco na ocasião, se você pensa, preservação, historicamente, o que o homem fazia? Defumação, salga, você tem os cítricos e o vinagre. Então, assim, salga hoje é uma coisa natural, né? Muito fácil e tem muito acesso, mas os demais não é tão fácil assim. Então, hoje a Kerry, ela tem todos esses pilares de preservação, que é fumaça, defumação líquida, e outro ponto que relevante também, a gente consegue tirar as frações de sabor da fumaça e deixar só a parte de preservação para ter uma aplicação muito mais ampla. Na parte de cítricos, também ajuda para o controle de várias bactérias, inclusive vários patógenos. E o vinagre, que é assim, é o preservante universal, né? Então, assim, a minha sogra utiliza vinagre no frango porque ela fica preocupada e realmente conserva o marinado dela, e as mesmas aplicações a gente está fazendo na indústria. Então, hoje a gente é o maior produtor de vinagre concentrado do planeta, focado nessa aplicação natural. Então, assim, ter preservação natural. E por que isso é tão relevante no âmbito de sustentabilidade, né? Mais de 30% dos alimentos são destruídos antes do consumo. E boa parte disso na gôndola do supermercado. Então, o foco da Kerry em preservação tem sido grande. E também para mencionar um grande êxito que a gente teve esse ano, que foi num dos maiores processadores cárnicos do México, a gente conseguiu substituir alguns preservantes com teores de sódio pela fumaça. E a fumaça ela é praticamente zero sódio. Então, a gente aplica a fumaça, eu tiro preservantes à base de sódio, e eu consegui ter o mesmo shelf life. Na verdade, foi até um pouco melhor a validade do produto. Então, você reduziu o sódio, você melhorou a validade do produto, então você tem 2 aspectos super relevantes. Melhor nutrição e um melhor impacto ambiental pela menor destruição de alimentos na ponta da cadeia. E possivelmente um melhor sabor também, né? Porque o defumado realça o sabor ali natural, também contido no alimento. Uma pergunta que não quer calar. Se a gente for pensar nessa questão do sustentável, como você falou hoje, é uma diretriz dentro da Kerry. Se vocês precisarem fazer alguma alteração em maquinário, em processo produtivo, alguma alteração tecnológica para trazer um resultado positivo para a sustentabilidade, redução de tempo, redução de consumo de água, menos resíduos, enfim.
qualquer item aí que seja bem significativo para essa coisa do footprint, como você conseguia melhorar esse processo. Mas, de alguma forma, impactar, mesmo que ligeiramente, sabor e performance desse produto final. De repente, ele é um coadjuvante de tecnologia para o teu cliente, né? Ele não está, sei lá, vou usar um exemplo aqui, a atividade dele de água tá diferente, então ele está melando mais lá no produto acabado, mesmo que seja ligeiramente. Qual que é a atitude da empresa? Vocês vão trabalhar nesse desenvolvimento até ele chegar realmente ao standard, ao padrão, ou é possível dar um passo atrás nesse sentido, perder em algumas questões mais sensoriais ou de benefício de textura por conta desse bem maior que é o sustentável? Como que funciona? Essa pergunta é bastante interessante e eu acho que é um dos maiores conflitos que existe dentro da indústria. Mas, falando em alimentos, existe um ponto muito difícil, que é o primeiro motivo de recompra de um material é o sabor. Então, assim, se eu peco no sabor, se eu tiro aquele sabor de memória, porque você tem sempre algum produto ou outro que você vai comprar no mercado, que você conhece o sabor, você sabe como ele é. Se você compra e sente aquela diferença, principalmente para um consumidor que é assíduo, você perdeu aquele consumidor. Por que eu estou falando isso? Porque sabor é o ponto zero. A gente não mexe em nada se tem um impacto em sabor. Agora, eventualmente, tem um impacto em custo para nós, que vai reduzir eventualmente um pouco a margem, a gente segue o caminho. Mas o que nos limita nessa questão da sua pergunta do sabor é porque a decisão acaba não sendo mais nossa. Eu posso mexer, mas aí o meu cliente que vai utilizar esse ingrediente e, por consequência, o consumidor, ele não vai ter mais a compra. E a redução de vendas vai ser total. Então, é muito mais vantagem você trabalhar assiduamente para melhorar a performance de sabor, tendo os benefícios de sustentabilidade, do que simplesmente mexer e trocar. Porque se você fizer isso, você vai afetar significativamente o benefício, porque, na verdade, o consumidor não vai consumir o material que você estava vendendo. Acaba não fazendo tanto sentido, né? A melhoria acaba sendo desperdiçada porque você está matando um produto ali, e eu concordo com você 100%, eu acho que o dono do produto, da marca, não é mais a marca, é o consumidor. A gente precisa fazer, de repente, são aquelas reduções silenciosas que a gente fala tanto em açúcar, né, em gordura, indo aos poucos, para a pessoa poder acostumar. E nesse momento de decisão é complexo mesmo, mas eu queria entender mesmo como funciona. Nessa parte de redução, Carol, só um comentário rápido. Você mencionou redução de açúcar. A Kerry teve projetos interessantes no Brasil de redução de açúcar em algumas bebidas, com extrema redução, chegou no sabor e trouxe melhorias enormes para o consumidor e também, claro, para o nosso cliente, mas principalmente para o consumidor, e com um rating de sabor, inclusive, melhor do que o padrão anterior. Então, a gente sempre tenta buscar essa excelência, a gente tem tido um posicionamento na parte de taste muito forte, na parte de sabor, exatamente porque a gente entende que esse é o pilar mais importante. Para conseguir nutrição, a pessoa tem que ter vontade de comer. Você mencionou que a Kerry tem mais de 6 plantas, acho que no Brasil, né? E espalhadas pelo mundo, meu Deus, tem escritório e planta para tudo quanto é país, para tudo quanto é lugar. É uma empresa realmente posicionada globalmente. Como funciona para vocês essa relação do transporte, importação e exportação de matérias-primas, né? Eu pergunto isso porque está totalmente ligado a essa questão logística à sustentabilidade. O que vocês produzem aqui no Brasil vai para fora, de outros países vem para cá? Existe uma política ou um esforço de ser produzido matéria-prima que vai ser mais usada aqui no Brasil em plantas nacionais? Como é que funciona isso? Excelente pergunta. Assim, como a gente tem esse footprint global, a gente tem um volume de importação e exportação bastante alto. E no Brasil a gente tem um fator que nos favorece, de certa forma, em função de ter 6 plantas, e a gente está geograficamente hoje razoavelmente bem posicionado. Então, assim, a gente tem plantas em Campinas, em Três Corações, Minas Gerais,
em Cotia, São Paulo, a gente tem planta em Rialma, em Goiás, a gente tem planta em Manaus, né? Então, assim, a gente tem um posicionamento hoje no Brasil que favorece a nossa logística de modo a entender qual que é o menor impacto na questão logística. Mas o principal ponto é o que você falou, a importação. Então, a gente tem planos de negócio, além de vários produtos que a gente nacionalizou já há muitos anos. Então, farinhas de empanamento, por exemplo, a gente transferiu as tecnologias, ao invés de ficar importando as farinhas de empanamento, a gente produz hoje tanto em Três Corações, mas principalmente em Campinas, é onde a gente produz essas farinhas especiais de empanamento. Foi através de transferência tecnológica. E a gente tem aí mais 3 ou 4 tecnologias que nos próximos 2 anos também serão transferidas tecnologias para cá, justamente para reduzir essa pegada de carbono. Muito bom. Eu acho que quando o volume começa a justificar, né, a implantação de uma fábrica, porque, claro, questões econômicas sempre nos forçam a isso, mas é algo muito questionável, até na recomendação dos nutricionistas, muitas vezes, eu vou te dizer que era muito comum a gente ouvir falar, não, consome chia, cranberry na dieta, né? As nutricionistas funcionais tinham muito esse posicionamento alguns anos atrás. Hoje em dia, isso até isso passou a ser criticado, né? Por que você está consumindo fruta da biodiversidade de outro país? Se você quer ser saudável e ser saudável para o planeta, vamos consumir o açaí mesmo, que está aqui, que traz benefícios também importantes para a sua dieta. Muitos. Então, acho que sempre que começa uma conversa dentro do consultório do nutricionista, isso se torna tendência, né? A gente viu isso já há muitos anos. São precursores mesmo de algumas tendências dentro do universo dos alimentos. E isso tem acontecido muito. Então, eu acho que é algo que as indústrias precisam olhar com um cuidado um pouco maior, porque assim que as pessoas, os consumidores se acenderem mais para essa questão de sustentabilidade, certamente isso vai vir em voga, né? Como funciona, a gente falou em consumidor, em nutricionista, essa ponte final para vocês de Kerry do entendimento do consumidor? Porque uma vez que o cliente de vocês é a própria indústria de alimentos, para entender essa necessidade, como é que está a consciência do consumidor em relação à sustentabilidade, ou até outros aspectos também, claro, como que ele está olhando para novos sabores, essas tendências de mercado que a gente vê globalmente, que aqui no BHB a gente tenta tropicalizar, trazer tudo isso para a realidade nacional. Para a Kerry, como é que é esse trabalho? Existe um grupo dentro da empresa que olha diretamente, passando por essa fronteira da indústria, ou vocês estão sempre ligados a esse seu cliente para entender o consumidor de fato dele, a persona dele, é uma coisa mais específica e personalizada para cada um? Não, então, assim, a Kerry hoje, na verdade, ela acaba sendo uma base para muitos dos nossos clientes, como sendo uma ponte desse entendimento do que o consumidor está pensando, para que eles também possam entregar aquilo que o mercado necessita. Então, todos os nossos insights, eles começam através de pesquisas de consumidor e não apenas pesquisas de mercado. Então, assim, a gente tem aí contratos com algumas agências de informações de mercado, e quando essa agência não tem a informação, a gente contrata pesquisas específicas. Então, eu vou citar uma que a gente fez na Latam para tentar entender o entendimento de Clean Label. Então, há mais ou menos uns 4 anos atrás, 5 anos atrás, quando estava essa história do Clean Label, como é que estava isso na Latam? Então, a gente fez praticamente todos os países da Latam, fazendo pesquisas para entender como que eles enxergavam o Clean Label, como que eles entendiam esse conceito, o que era a visão desse consumidor em relação ao rótulo, o que ele mais se preocupava em relação ao rótulo. E só como uma informação, um dos principais call-outs, uma das coisas que chamou mais atenção nessa pesquisa, é que o consumidor na América Latina, ao contrário de outros países que olha mais a lista de ingredientes, a gente olha mais aqui a validade. Então, isso tem um impacto, porque a pessoa vai lá, você tem lá um pão de forma, você sempre vai pegar o que está com a validade mais longa, né? Então, e isso é uma tendência na Latam extremamente forte. Acho que no mundo todo tem isso, mas aqui se comprovou como sendo algo super relevante. E colocou cada vez nosso foco e nossa força na questão de preservação natural. Muito bom. Então, investe em pesquisa direta, né? Eu acho que isso também faz muita diferença para as indústrias de ingredientes estarem próximas
dessa ponta final, porque por mais que a gente esteja produzindo para outros B2Bs, né? É o B2B, a relação final, o beneficiado final é sempre o consumidor. A gente tem que ter ele no centro das nossas decisões. Rafael, super obrigado por esse papo. Queria te agradecer mesmo. Eu acho que a Carry tem muito a ensinar em relação não só à sustentabilidade, mas como ser uma empresa forte, continuar crescendo depois de tantos anos, né? Eu acho que hoje em dia, principalmente aqui no Brasil, isso é uma dificuldade muito grande. E certamente os produtos de vocês são ao concurso. Eu me lembro de ter visitado a planta de vocês em Campinas quando eu era ainda uma estudante. De alguma forma eu tive essa oportunidade e sempre tive a Carry bem dentro da minha mente, assim como uma referência mesmo para o trabalho com ingredientes. Se você quiser deixar uma mensagem final aí, ajudando quem está nos ouvindo a pensar mais em processos sustentáveis dentro da sua empresa, é muito bem-vindo. A última palavra é sua aqui. Valeu, Carol. Carol, na verdade eu tinha pensado em algo, mas o que eu imagino que foi um ponto que eu esqueci de mencionar no começo, a Carry fez um trabalho em Honduras que se chama Programa Leite, onde a gente fez um trabalho de trabalhar em cima do conhecimento dos processadores de leite, para que eles melhorassem os aspectos nutricionais e principalmente a questão de higiene. E trabalhou em cima disso, trabalhou em cima de professores das escolas através do fornecimento desse leite para as crianças ali nas escolas, sendo que mais de 7.500 crianças foram impactadas. O programa começou em 2017 e a gente fez um levantamento agora em fevereiro e a gente conseguiu reduzir 37% das crianças tinham raquitismo. A gente ajudou através de educação, porque o pilar mais importante foi instruir os professores a explicar sobre não ficar comendo só, salgadinhos, entre outros alimentos que não fossem tão nutricionalmente benéficos. Então, assim, agregar conhecimento para os professores e para as crianças e também através do fornecimento de leite. E eu acho que o principal número foi tirar de mais de 30% de raquitismo para algo próximo de 18%. Então, assim, isso de 2017 para agora, para fevereiro de 2020. Então, isso é realmente um trabalho de trabalhar em cima da comunidade, trabalhar em cima do pilar social, através daquilo que é o nosso maior conhecimento, que é a produção de leite. Então, se eu pudesse deixar algum legado, algum insight, alguma ideia, trabalhe na sua cadeia de fornecimento, trabalhe de alguma forma que você consiga influenciar não só aquilo que te vai trazer o benefício financeiro, mas que seja algo sustentável do ponto de vista de afetar positivamente a comunidade que te entorna. Então, acho que você tem que cuidar com os rejeitos que você gera, com o cheiro que a tua fábrica gera, e com a educação. Acho que as indústrias ela têm um poder de influenciar milhares de pessoas que trabalham diretamente com ela e, através dos seus produtos, influenciar talvez milhões de pessoas. Então, acho que tem um papel social, um papel até político importante que precisa ser feito e não precisa estar lá na política diretamente. A gente pode fazer isso através do nosso negócio e é uma forma inteligente de se fazer as coisas. Parabéns, muito, muito lindo, muito legal e fazer a diferença na vida das pessoas efetivamente, né? Você escolher ali não precisa abraçar o mundo inteiro, a gente pode escolher começar, né, da nossa comunidade, começar na nossa vizinhança e já fazer a diferença. Obrigada, Rafael. Para quem quiser conhecer mais da Carry, mais do portfólio, mais das oportunidades de produto e soluções que eles têm, é só acessar o site ou entrar em contato com a gente que a gente direciona vocês diretamente para a equipe de lá, tá bom? Obrigada, um abraço, Perfeito. Até a próxima. Obrigado e valeu pelo convite. Fiquem com Deus. Tchau, tchau. Tchau, tchau.